Aleluia! Pai, obrigado pela oportunidade que temos em Ti. Sempre obrigado pela Sua grande bênção, Sua presença. Somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Hoje à noite temos uma breve lição bíblica em Atos, capítulo 4, sobre a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus? Quem tem a presença de Deus? Amém. Atos capítulo 4. Agora, e eles falaram ao povo, aos sacerdotes e ao capitão do templo. E os saduceus vieram sobre eles, irritados porque eles ensinavam o povo e pregavam, por meio de Jesus, a ressurreição dos mortos. E lançaram as mãos sobre eles e os prenderam até o dia seguinte, pois já era entardecer. No entanto, muitos dos que ouviram a palavra creram. E o número de homens que ouviram foi de cerca de 5.000. E aconteceu que, no dia seguinte, os governantes, escribas e anciãos, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João e Alexandre, e todos quantos eram da linhagem dos sumos sacerdotes, se reuniram em Jerusalém. E, tendo-os colocado no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades do povo e anciãos de Israel, se hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, por ele este homem está aqui diante de vós, são e salvo, completamente. Aleluia! Esperem um momento, por favor, neste exato momento. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E em nenhum outro a salvação. Por que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos? Quando eles viram a ousadia e a coragem de Pedro e João, e perceberam claramente que eram homens sem instrução formal e bastante ignorantes, ficaram profundamente admirados e prontamente reconheceram que eles haviam estado com Jesus, era, de fato, a presença do próprio Jesus ali. E vendo o homem que fora curado ali de pé com eles, nada podiam dizer contra isso. Mas, tendo-os mandado sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o que faremos a estes homens? Pois é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém que um milagre notório foi feito por eles, e não podemos negá-lo, mas, para que não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los severamente, para que daqui em diante não falem a ninguém nesse nome. E, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam e disseram-lhes: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia! Então, depois de ameaçá-los ainda mais, eles os soltaram, não encontrando motivo para puni-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Porque o homem tinha cerca de 40 anos, sobre quem esse milagre de cura foi realizado, e, sendo soltos, foram para junto dos seus e contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhes haviam dito. E, ouvindo isso, levantaram a voz a Deus, juntos, disseram: Senhor, Tu és Deus, fizeste céu, terra, mar e tudo neles há. Pela boca do teu servo Davi, disseste: por que se enfurecem nações? Povos imaginam coisas vãs? Reis da terra levantaram, governantes ajuntaram contra o Senhor e contra Cristo.
Porque, de fato, contra teu santo servo Jesus, ungiste. Se reuniram Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda ousadia, estendendo a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo servo Jesus. E, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era de um só coração e de uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Amém. Bom, eu decidi ler um pouco mais porque estava interessante, mas na verdade estamos compartilhando sobre a presença de Deus. E você vai notar, no capítulo 8 do meu livro sobre a unção e a presença divina, quem é que realmente tem a verdadeira e genuína presença de Deus em sua vida? Quem tem agora, em primeiro lugar, aqueles que pregam sobre Jesus e aqueles que pregam a salvação têm a presença de Deus. Agora, repare. Atos 4, versículo 2. Já lemos isso? E em nenhum outro a salvação. Pois essa é a pregação de eles estavam falando. Essa era a mensagem deles. Sim, é mesmo? Quando você está com Jesus e está na presença de Deus, esses serão os seus temas. Todo mundo está lendo a Bíblia. Você sabe disso. Sim. Hoje em dia, as pessoas pregam sobre sucesso, realização pessoal, prosperidade, economia, mercado de trabalho, todo tipo de coisa. Às vezes, palavras misteriosas em inglês que só podem ser encontradas na Enciclopédia Britânica. Esses são os temas sobre os quais eu preguei. Sim, e tem versículo para tudo. Tudo bem, mas bem aqui na Bíblia vemos Pedro e João. Esse é o tema deles. Eles disseram: em nenhum outro nome há salvação, debaixo de todo o céu, dado entre todos os homens. ILT, Brent time igual 0.5S e GT, pelo qual verdadeiramente devamos ser salvos. Então, o versículo 13 diz: agora, quando eles viram a ousadia, está vendo? Ousadia para falar de Jesus desse jeito tão direto, e perceberam que eram homens simples, sem instrução formal e ignorantes. Eles ficaram muito admirados e, de fato, reconheceram que eles tinham estado com o próprio Deus, com Jesus Cristo, na presença divina de Jesus. Então, ser ousado e corajoso para pregar sobre Jesus Cristo, certo, é um dos grandes e mais evidentes sinais da presença de Deus em sua vida. Quem tem a presença de Deus? Não vai levar nem 5 minutos ouvindo uma pregação quando você é sensível à presença de Deus, para perceber a ausência da presença do Espírito Santo. Não estou falando de versículos bíblicos. Todo mundo usa a Bíblia para muitas coisas. Existem muitas músicas de reggae que têm versículos bíblicos. Sim, há muitas músicas Rastafari que têm versículos da Bíblia. Elas têm versículos dos Salmos, versículos de vários lugares. Usar a Bíblia e citar a Bíblia não significa, necessariamente, que a presença de Deus está ali. Tem gente que até faz feitiçaria e outras coisas usando a Bíblia. Pegam a Bíblia, fazem isso e aquilo, fazem coisas e realizam rituais. Então, não se engane, tá bom? Lembre-se de que a igreja, veja bem, tem um objetivo, um só objetivo: falar sobre Jesus. Você sabe que sua vida vai acabar antes mesmo de você realmente perceber o que está completamente acontecendo.
e você vai murchar lentamente aos poucos antes de verdadeiramente entender o que está rolando. Você vai estar terminando. Você nem vai reconhecer seus colegas de classe quando encontrá-los. Você vai perguntar: quem é você? Aí a pessoa diz: sou eu, Fulano, aquele apelido da escola. Não quero mencionar nenhum apelido que eu conheça, mas tudo bem. Então, senhoras e senhores, lembrem-se de que a presença de Deus é algo. Vocês sabem, quando vocês vêm de algum lugar, vocês começam a falar sobre onde estiveram. Não é verdade? Sim. Então eu estava na Malásia, sabe? Na Malásia. Tem isso, tem aquilo, isso. E eu era esse homem de Deus. E ele disse isso. E você acaba falando sobre com quem você esteve. É verdade. Já que você tem passado mais tempo com Warren Buffett, o renomado investidor e empresário, mais tempo com Zuckerberg, o fundador do Facebook e CEO da Meta Platforms, e mais tempo com políticos e outras figuras influentes no cenário público e social, e por aí vai. Quando você começa a falar sobre esse tipo de coisa, porque é isso que você é. Amém. Sabe, um dia eu pedi com muita insistência para uma pessoa de confiança me conseguir uma pregação inspiradora de um verdadeiro homem de Deus, alguém com uma mensagem profunda e impactante. Agora, o homem de Deus que eu pedi, não vou mencionar o nome dele. O homem de Deus, eu o conheço. Então peço à pessoa que vai me traga a pregação deste homem de Deus. Agora, esse homem de Deus tem um nome simples. Então a pessoa baixou a pregação para mim. Tudo bem. E então eu fui e comecei a ouvir. Agora, enquanto eu estava deitado e apenas ouvindo a pregação, eu disse: esta não é uma pregação deste homem. Era um nome. O nome era o mesmo nome. Mas eu disse: não, não é essa pessoa. A sensação é diferente. Sim, eu só senti que a pregação era. Tudo era diferente. Era uma pregação boa e tinha escrituras, muitas escrituras, mas era diferente. Disse: não estou errado. Não é essa pessoa. Então eu não. Eu nem cheguei a descobrir, mas eu só sei que é uma pessoa diferente. Talvez eles tenham o mesmo nome. Mas depois, refletindo, percebi que o sentimento era diferente e o tema também. Sabe, porque essa outra pessoa está sempre falando sobre Jesus. Ele fala sobre eternidade e salvação e como você vai encontrar Deus. E sobre Jesus, o único que pode te salvar. Mas esse outro dava muitos bons ensinamentos. Não me entenda mal, era um bom cristão, mas não conseguia reviver. Dores nas articulações. Sim, olha, senhoras e senhores, o que você fala também revela por onde você andou. É verdade. Você pode não querer aceitar, mas é real. E a realidade é que muitos de nós que estamos pregando não carregamos a presença ungida. O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Sim. Então,
Estou dizendo isso porque muitos de nós, ministros e pessoas que estão tentando fazer a obra de Deus, vocês precisam ser sensíveis. O Espírito Santo é como uma pomba. E o Espírito como uma pomba. Ele é como uma pomba. Ele voa para longe. Há muitas coisas que ele não gosta. Pombas não gostam de muita coisa. Eu tenho um livro chamado Flua na Unção ou algo assim. Flua na Unção. Flua. Todas essas coisas. Eu deveria pregar sobre isso também? Sim, fluindo na unção. Ele não gosta de muita coisa. Eu nem consigo imaginar ele derramando sua unção sobre a economia. Sim, eu sempre me lembro de um dos meus pastores. Ele disse que teve uma visão e viu uma mão. Ele estava ajoelhado ali. Era uma mão segurando um copo e o copo estava prestes a derramar óleo sobre a cabeça dele. A visão. E então, de repente, uma voz gritou: Doutor! Aí a mão parou. É como se não fosse um pastor, mas sim um doutor, que disse: Doutor, então não unja ele. Sim, veja, Deus não unge a fisiologia. A pregação da fisiologia ou a pregação da patologia ou o pombo da psiquiatria, ou seja, sim. Você está me ouvindo? Tente acreditar que eles acabaram de falar sobre Jesus em Atos 4:12. É um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Portanto, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum aplicativo. E também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Imediatamente eles puderam sentir a presença de Deus. E eles sabiam que essas pessoas estavam com Jesus. Sim, eu falo com qualquer pessoa. Quem é seu pregador? Pregue Jesus. Pregue Deus. Pregue a eternidade. Deus estará com você. A presença dele irá com você. Sim, é um sinal de que você esteve com Jesus. Amém. Pregue Jesus. Você nunca termina de pregar sobre Jesus. Você nunca termina de pregar sobre Jesus. Agora, quando eles quiseram escolher um substituto para Judas. Você entende? Judas estava morto. Judas estava morto. Acho que nenhum deles foi ao funeral dele. Sim, Judas tinha morrido. Agora você aprende sobre julgamento estudando Jesus. Você aprende tudo seguindo Jesus. Olho por olho. Você tirou a vida de Jesus. Sua vida também é tirada. Você tirou a vida de Jesus de forma abrupta. Uma faixa por uma faixa. Não se esqueça, você encerrou o ministério de Jesus. Ele estava pregando. Ele estava navegando com tranquilidade e conforto. Até que Judas chegou e você deu um fim abrupto ao ministério dele. Seu ministério também chega a um fim abrupto. Punição por punição, proibição por queimar dente por dente. Se você olhar a Bíblia, verá os diferentes julgamentos e verá que esses princípios são reais. Sim, nunca varia. Nunca. Sim. Agora, Judas já tinha saído de cena. Tudo bem. E ele disse que precisamos substituir por uma pessoa certa e ungida. Então eles disseram em Atos capitão. Uma coleção de cartas desses homens corajosos que estiveram conosco, compartilhando suas experiências e pensamentos. Veja,
Precisamos de alguém que esteja com Jesus. Queremos um apóstolo, alguém que seja verdadeiramente digno de um cargo tão elevado e de grande responsabilidade. E qual é a qualificação? Alguém que esteja conosco. Alguém que experimentou a presença por um período de tempo consideravelmente longo. Todo o tempo em que o Senhor Jesus ia e vinha, e Ele está com você. Ele entra, Ele sai, Ele entra e sai. Por isso, no ministério, não é por causa de um certificado. Por isso, no ministério, tem muito a ver com estar por perto, estar presente, estar ali, vivenciando os fluxos. O ministério é um pouco como a medicina. Você nunca vai aprender medicina só com um livro. Quero dizer, alguém pode te dizer como examinar algo e alguém pode te dizer o que fazer em certas situações. Você sente isso, sente aquilo. Mas existe uma diferença entre quando você realmente viu. Você pode ler a teoria, mas precisa ver e precisa sentir certas coisas. Então, qual destes homens que estiveram conosco? É por isso que aqueles que escolhem ficar distantes não experimentam muita coisa. Sim, isso é verdade. Você percebe aqueles que dão muito valor, muita importância em estar por perto. Aqueles que estiveram conosco, que estiveram em nossa companhia, estiveram com a gente. Estar por perto e estar conosco tem um grande valor quando se trata de ministério. Quando se trata de ministério, estar por perto tem seu valor. Não pode ser substituído por um ensinamento. Dificilmente alguém que eu enviei se saiu bem, se não esteve por perto. É por isso que muitas vezes eu gosto de estar junto com as pessoas. Sim, estou sempre tentando me encontrar com as pessoas. Dificilmente alguém se saiu bem. E quando estão lá fora, eles se lembram dos momentos que passamos juntos. Sim, vamos escolher alguém que já experimentou como é. A presença e a companhia. A presença e a companhia. Qual é a diferença? Ele disse, eu vou te mostrar a minha presença. E ele disse a Moisés, minha bondade, minha graça. Muitas coisas que você vê na presença, você não vê no ensinamento. Sim. Qualquer pessoa que é casada vai perceber que existe um tipo totalmente diferente de coisas que você experimenta quando se casa. Você experimenta a presença da pessoa e o que isso significa. É aí que você vê se é bom. É por isso que a Bíblia diz que a mulher virtuosa faz bem ao marido e, aliás, quase 90% de tudo que a mulher virtuosa faz é em particular. Ela se fortalece com vigor, ela se levanta cedo, é só dentro de casa. As pessoas que veem não percebem, não é virtude pública, tudo é virtude privado. Isso de mostrar, acordar, levantar a cabeça. Fazer isso para todo mundo te elogiar. Bobagem. Mulher virtuosa na Bíblia é ser humano virtual na Bíblia. Tudo está escondido. Ela não acorda cedo. Quem vai cuidar para que você acorde cedo? Vamos falar sério. Vamos falar sério. Quem vê você acordando cedo ou tarde? Sim, não é verdade que me estás a dar a casa? As pessoas do convívio privado vivenciam e atestam virtudes. Sim, por isso, quando Moisés disse, mostra-me a tua presença, Deus disse, ok, vou te mostrar a minha presença. Bondade, graça, misericórdia. Porque, veja, são essas as coisas que você percebe na presença de uma pessoa. Você percebe se é misericordiosa, amorosa. Recentemente, vi uma senhora muito doce. Sempre a vejo sendo muito doce. E alguém disse que nenhuma empregada consegue ficar na casa dessa mulher. Aí percebi que,
Aparentemente, apesar de parecer doce, ela é uma madame cruel. Ah, sim. Oh, sim. Estou falando de virtudes. Virtudes. As virtudes são vistas dentro de casa. Disse que nenhuma empregada doméstica pode ficar lá. Sim. É numa pressão que você vê. Misericórdia, graciosidade. Então continue jogando. Você viu meu liquidificador. Continue tocando. Vamos continuar. No dia em que ele invadiu meu dia, vamos continuar jogando. É em particular que você entra na despensa e vê que tem uma mulher que não quer dar a carne enlatada que já venceu. ILT, break time igual 0.5S e GT. O peixe defumado que já venceu e as coisas que estão lá. Tudo está completamente vencido porque ela nunca vai dar absolutamente nada na frente dos outros. Presença. Você vê e sente todas essas coisas. Graciosidade. Então, aqueles que permanecem em comunhão por muito tempo têm a presença de Deus. Amém. Você está me ouvindo? Certo. Agora, muitas coisas levam à presença do Senhor. Amém. Agora, aqueles que são verdadeiramente pessoas de oração têm e experimentam a gloriosa presença de Deus em suas vidas. E quando eles oraram, o lugar realmente tremeu e todos ficaram completamente cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio e assim houve um tremor também, de fato. Eles sentiram certas coisas porque tinham orado. Então, pessoas que passam tempo orando experimentam a presença de Deus. Por isso que você vê, uma pessoa que espera em Deus passa tempo na presença de Deus. Você consegue perceber algo que é um pouco mais do que apenas conhecimento, sabe? Um dia eu estava assistindo ao noticiário. Um avião tinha caído. Um avião tinha. O que? Realmente caído e estava piscando no voo. Alguma coisa assim. Eu não sei o que eles escreveram. Chegada. Simplesmente estava desaparecido. Aí disseram que estavam chamando conselheiros. As pessoas tinham ido ao encontro deles, então estavam chamando conselheiros para irem até lá. Então eu fiquei pensando sobre isso. Eles nem chamariam alguém como eu, entende? Por quê? Quero dizer, eu sou pastor, mas o que estou dizendo é que eles precisam de conselheiros. Eu não estava no aeroporto, eu também estava assistindo ao noticiário. E só estou dizendo que há conselheiros que não são ungidos, que não são espirituais, que não oram. É um trabalho, é algo que existe. Existem empregos para aconselhar, psicólogos e outros tipos de conselheiros. Sim, terapeutas e por aí vai. Você entende o que estou dizendo? Então, o que estou dizendo é que as coisas que fazemos como pastores podem ser feitas sem unção e sem a presença. Sim. Então, você não precisa necessariamente. Você pode fazer todas essas coisas, mas sem a presença de Deus. Você pode pregar sem a presença, pode ensinar sem a presença, pode aconselhar sem a presença. Você pode fazer todas essas coisas sem a presença. É, mas uma pessoa que se levanta e ora no Espírito. Você percebe que agora há uma presença além do aconselhamento. Sim. Um dia, alguém que estava muito profundamente de luto, sabe, disse, tipo, escuta ele com bastante atenção, sabe? E eu então imediatamente perguntei, o que exatamente? Porque eu me lembro quando ela estava de luto, eu não sabia o que dizer. Mas você ficará surpreso que talvez nem mesmo o que você disse, mas até mesmo o Espírito Santo e a presença de Deus são capazes de fazer algo, porque o Espírito Santo é chamado de Consolador. Sim. Então,
Irmãos e irmãs, vocês sabem, não sejamos pessoas que servem a Deus sem uma certa presença. Sim, se a oração faz com que uma certa presença exista. Sim, certa presença existe. Quanto mais tempo você ora, mais tempo na presença de Deus. E desde que começamos as reuniões de oração Flow, e alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar, se sentem mais espirituais do que antes, porque estão sendo forçados a orar dentro de 10, 30 horas. Nós voltaremos. Você está aí? Sim. Lindo. Agora, número 6. Aqueles que obedecem a Deus. Aliás, estou pregando a partir do meu livro. Você sempre pode consultá-lo se quiser. Número 6. Aqueles que obedecem a Deus têm a presença de Deus com eles. Amém. Por quê? João 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque eu sempre faço aquelas coisas que lhe agradam e lhe são prazerosas e agradáveis, que agradam a Ele. Amém. Então, há muitos de nós fazendo todo tipo de coisa, mas o Pai não está conosco. Amém. Certifique-se de não desobedecer ao Senhor. Amém. A desobediência ao chamado de Deus é o caminho mais rápido para se afastar da presença de Deus. É isso que é o caminho rápido para a presença de Deus? Sim, desobediência. Caminho rápido. Eu quero sair da presença de Deus. O caminho rápido chegou. Desobedeça ao chamado se quiser uma rota rápida e você poderá deixar a presença muito rápido. Desobedeça ao chamado de Deus. Sim, então, quando vejo as pessoas, você sabe que Deus a chamou. Oh, sim, estou irritado, estou indo. Quer dizer, você está apenas irritado. A irritação pode fazer com que você se afaste da presença de Deus nesta vida. Quantas vezes você ficará irritado? Aborrecimento, irritação e raiva podem fazer você simplesmente ir embora. E você não teme a Deus. Uma das coisas pelas quais sinto que precisamos orar. Acho que deve haver esse medo. Quero dizer, temer perder a presença de Deus. Parece que nem nos importamos se Ele está lá ou não. O que? Presença? Estou com raiva. Foi isso que Esaú fez. Desprezou a presença do Senhor. Amém. Então, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho. O Pai não me deixou sozinho. João 8, 29. O Pai não me deixou sozinho. Eu sinto a presença dele o tempo todo. Por quê? Porque eu sempre faço as coisas que agradam a ele. João 8, 29. O Pai não me deixou sozinho. Ele está sempre por perto. Ele está sempre por perto. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele está sempre por perto. Ele está comigo. Ele está comigo. Por quê? Porque faço o que agrada a ele. Ele nunca me deixou lá. Eu nunca estou sem presença. Não, 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 não. Ainda não aconteceu de eu ficar sem a presença de Deus. Sim, pois eu sempre faço coisas que as pessoas não querem, não agradam nem gostam. O que alguém quer? Ah, fala sério. Eu sempre faço aquelas coisas que agradam a ele. Lindo. Meu pai não me deixou. Meu pai não me deixou. Meu pai não me deixou. Meu pai não me deixou sozinho. Meu pai não me deixou sozinho, pois eu sempre faço as coisas que lhe agradam. Obediência e agradar a Deus são o caminho mais rápido para garantir que Ele esteja com você durante toda a sua jornada, e Ele estará com você.
Eu disse que ele estará com você quando você quiser. Amém. Você está aí ou está lavando? Você quer mais um pouco? Por que não? Ainda temos algum tempo. Agora, esses são 7. Aqueles que são. Estou pregando sobre a unção e a presença dele. Capítulo 8, e estou no último ponto. Diz que aqueles que pedem a presença têm a presença de Deus. Quem pede, tem. Sim, agora. Quem teve a presença de Deus? Moisés. Ele disse, Êxodo 33, versículo 15. Ele disse que é isso. Disse Moisés: Se a tua presença não for comigo, não nos levantes as mãos. Então, pedindo a presença dele, um SH. A chave é ter a experiência da sua presença. É por isso que eu te falei, no plano de oração dos 8 pontos, para a sua alma e sua vida. Ore por fé e amor. Espírito de fé e amor. Ore pelo espírito de poder e sabedoria. Ore pelo espírito de humildade e pelo espírito de santidade. E ore para aumentar a unção e a presença. Amém. Amém. E uma das coisas que você deve pedir não é só unção, mas aumentar a sua presença. O que é a presença? Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Ele salvará. Ele se alegrará de ti com júbilo. Ele descansará no seu amor. Ele se regozijará sobre ti com cânticos. Esse é o poder que te acompanha. Meu pai não me deixou sozinho. Ele está sempre comigo porque faço as coisas que o agradam. Então, a partir de hoje, você deve pedir a Deus pela presença dele. Deseje a presença dele. Sim, deseje a presença dele. Sabe, eu envio pessoas em missões. Eu peço para as pessoas fazerem coisas. Tem pessoas que eu envio, mas elas não vão. Elas não têm interesse que eu me envolva no que estão fazendo. Elas querem me deixar de fora, se possível. Elas têm esse tipo de respeito falso. Respeito de mentira. Ah, eu não quis pedir, então fui ver essa pessoa. Quero dizer que é tudo um tipo falso de respeito. Respeito falso, mas é uma forma de se manter afastado. Deixa eu te falar uma coisa. Temos 2 tipos de pessoas na igreja. Temos mundo visível e submundo da igreja. O submundo da igreja são as pessoas que fazem o mal, mas ainda estão na igreja. E para permanecer na igreja por muito tempo e ainda fazer o mal, eles precisam desenvolver engano, escuridão e esconderijos. Então, eles precisam ser bons em atuação, e temos muitas pessoas assim. Eles são o que são no submundo. Você vê, alguns são pastores, outros são isso, outros são aquilo, seja lá o que forem, fornicadores, adúlteros, mentirosos, ladrões, e estão preocupados com. Eles estão presentes, e para estar presente fazendo mal, você precisa atuar e precisa mentir. Você precisa ser enganador. Pessoas são perigosas. Existem no que chamamos de subbosque ou submundo. Uma vez mentiroso e falso, torna-se pessoa perigosa, característica satânica. A Bíblia diz que vocês são do pai de vocês, o diabo, porque ele era um mentiroso, não um fornicador. Ele era um mentiroso. Quando a mulher adúltera veio a Jesus, ele disse: vai e não peque mais. Mas quando ele conheceu os fariseus, que estavam cheios de engano, cheios de mentiras, enganos e falsidades, tudo neles não era real. Você entendeu? Então ele lhes contou essas coisas terríveis. Sim, então, quando você começa a ser enganoso na fila, há pastores, bispos, líderes, seja lá o que for. Eles têm essa natureza enganosa e são agentes secretos do mal praticando coisas perversas dentro da igreja. E eles precisam de uma boa cobertura de engano. E é aí que eles assumem os traços satânicos. Sim. E é aí que o mal agora se multiplica. Oh sim. Oh sim. Sim. Então você tem que ter cuidado. Você precisa ter cuidado, certo? Caso contrário, você vai estar na igreja e vai estar no submundo da igreja, bem longe da presença, com motivos falsos do tipo: ah,
eu queria isso ou aquilo. Esse tipo de pessoa é aquela que sempre só aparece. Então eu queria te informar que eu cheguei. Quero te informar que estou indo para lá. Só isso. E eles querem te cortar e te manter na escuridão. Muitas pessoas que enganam seus pais isolam o pai em um buraco, colocando de lado, numa caixa, e vivem fazendo o que querem. Quando sentem que tem algo que pode se relacionar com o pai, falam sobre aquilo. O resto da vida delas está fora do alcance do pai. Então, elas vivem totalmente em um mundo escuro, longe e fora do conhecimento do pai. Eu vejo isso muito porque sou pai de muita gente, até de adultos. Eu vejo isso quando olho para eles. Eu só olho e enxergo através deles, como se estivesse olhando por um vidro. Eu digo: olha esse aqui, mais um homem enganador, mais um trapaceiro. Veio aqui para dizer as coisas que acha que eu quero ouvir. Tem gente que acha que o que você quer é uma oferta. Então, quando chegar a hora certa, darei a ele uma oferta para mantê-lo, como se eu fosse um crocodilo, que colocarei um envelope na minha boca. Então o morderei e não verei mais nada. Sim, eu os conheço. Enganadores, mentirosos. Sim. Agora, eu não mencionei seu nome. Não entendo por que você está quieto. Você deveria estar batendo palmas e animado. Eu nem sei por que você não está animado. Minha mensagem poderosa. Sim, sim, com certeza, absolutamente, sem dúvida. É isso mesmo. Salmo 140. Certamente, os corações retos e justos louvarão o teu santo nome, e os que vivem em retidão habitarão para sempre na tua gloriosa presença. Você vê? Maldade, maldade, prática do mal. Os praticantes, como eu os chamo, estão longe da presença de Deus. Sim, você pode ser pego nas Escrituras e, a propósito, em um ministério como este, um mistério como este é como um barco. Você pode estar no banheiro, mas está se movendo em alta velocidade enquanto o barco se move. O barco tem banheiro. Mesmo lá, ele te leva. Pessoas fazem de tudo e avançam. Você pode estar no banheiro, fritando peixe, fazendo algo, indo a algum lugar, mas se move por ser parte de um grande navio e ministério. Então, quando você se levanta depois de fazer tudo o que fez, você vem e diz: ah, avancei tantos quilômetros, estou mais perto da costa de sei lá onde, mas não foi pelo seu próprio avanço. Lembre-se que você estava com diarreia por cerca de 7 horas. Lembre-se do que você estava fazendo? Diarreia por quantas horas? 7 horas, sim. Mas você estava se movendo. Então as pessoas se enganam pelo fato de que o navio está se movendo e elas fazem parte do navio. Quando você faz parte de um ministério, se quiser, saia e veja. É aí que você vê se está no banheiro, se está se movendo ou se está viajando. Saia. Por isso, a maioria das pessoas que saem para fazer certas coisas, muitos em rebeldia, não chegam a lugar nenhum. Descobrem que faziam parte de um grande navio em movimento. Mesmo quando iam ao banheiro. Eu ainda estava viajando na velocidade máxima. Você vê o navio. Ele vai na velocidade máxima daqui até a Inglaterra. São 7, 6, 5 dias que eles ficam lá. Eles cruzam o Atlântico em alta velocidade. Você vê o navio. Sim, 5 dias. Faltam 6 dias. Então você estará sentado no vaso sanitário. Hora do banheiro. Está se movendo. Pense nas horas que você gasta para fazer xixi no banheiro. Ajudar você a seguir em frente. Você está em um barco. Você faz parte de algo que já está em movimento. Certamente os justos darão graças ao teu nome. E os retos? Os retos habitarão na tua presença. Maldade. O submundo da igreja. E nesse submundo, se você der azar e encontrar um pastor, seja pastor, bispo ou o que for, reverendo, tanto faz,
que faz parte desse submundo de praticantes do mal. Essa pessoa vai te abusar. Sim, e vai te manter também no submundo. Vocês todos ficam lá. Eles estão lá. Eu conheço eles, claro. Não conheço todos, mas todo aquele que não ama o Senhor. Que seja anátema maranata. Que seja anátema maranata. Certamente os retos darão graças ao teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Os retos permanecerão. A desonestidade não floresce. Na presença de Deus, a desonestidade acontece. Roubar não floresce na presença de Deus. O adultério não floresce na presença de Deus. Fornicação não funciona. Não é bem-sucedido na presença de Deus. Não vai. Não funciona. Isaías 59. Não, estou lendo meu livro. Eu não deveria ler isso de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor é o quê? Não está encolhida. Salvar. O Senhor Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará. Esse é o primeiro. Ele salvará. E ele diz que a mão do Senhor não está encolhida, que ele não possa ver, nem seu ouvido agravado, que não possa ouvir. Mas o que diz o versículo 2? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Os seus pecados te afastam de Deus. É por isso que Veja, você precisa preocupar com o pecado. Vai afastar da presença de Deus. Ah, sim, você pode estar citando as Escrituras. Você pode ser melhor ainda, mas a presença de Deus, o Senhor, aquele Deus no meio de nós, que é poderoso, que salva, que se alegra por você com cânticos, que se regozija por você com amor, descansará no seu amor. Esse Deus, ele diz que a sua mão não está encolhida. Seus pecados te separam e a mão dele não pode te salvar. Não. Veja, eu acho que tem algo em nós que a gente não percebe. Sabe? Porque se você faz algo errado, pode continuar vivendo por mais 40 anos. É como não fizesse diferença. Pode parecer que não faz. Quando você desliga o motor do carro em movimento, ele continua andando antes de parar. Às vezes, ele pode ir rápido. Eu lembro, Benin falou, quando em um avião os motores desligaram. Na Ethiopian Airlines, o combustível sequestrado acabou em voo. Os sequestradores fizeram o piloto voar por muito tempo em direção a Maurício, e eles voaram e os motores desligaram. Dizem que o avião, tem um som no avião que você sempre ouve. Você não sabe que é causado pelo motor quando ele desliga. O avião inteiro ficou assim. Todos estavam com medo. Eles começaram a urinar e as pessoas se sujaram na tinta porque eles sequestraram o piloto e os analistas e senhores. Estamos prestes a cair. Porque o sequestrador e você pode fazer o que quiser com os sequestradores. E eles voaram. E o piloto conseguiu guiar o avião para pousar na água. Aproximar, perto da terra. Era um livro. Eu li o livro. Foi alguém que sobreviveu ao acidente de avião. Muitas pessoas morrem, mas ele sobreviveu. Ele descreveu o que aconteceu no avião antes da queda. Sim, eu vi. Eu mesmo vi na televisão. Eu vi aquele acidente em particular. E depois eu li aquele livro. O avião continuará voando por algum tempo, mesmo que o motor esteja desligado. Mesmo que a presença tenha desaparecido, você continua se movendo. A presença se foi, mas você está se movendo. Você está voando. E é disso que você deveria ter medo. As suas iniquidades fizeram separação entre você e o seu Deus. E os seus pecados esconderam dele o rosto, para que não ouça você.
Só estou dizendo isso porque vi que tem muita gente, sabe? Se você está aí no mundo e está fazendo certas coisas, vai ser algo aberto e descarado. Mas uma vez que você mantém sua presença na igreja, você precisa descer. Você precisa descer e se juntar ao que chamamos de submundo. O submundo dos praticantes do mal. Praticantes do mal que existem e circulam na igreja. E eles se conhecem. Eles se conhecem. Todo aquele que não ama o Senhor. Vocês sabem quem são. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas vis do mundo, coisas que são desprezadas. Deus escolheu. Sim, coisas que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. A carne é algo que Deus não precisa que se manifeste em sua presença. Sim, muitas pessoas perderam a presença de Deus por causa dos pecados da carne. Nenhuma carne deveria ser demais na casa do Senhor. Mas eu te digo, mais perigoso ainda. Mais perigoso é o pecado do engano e da mentira. Sim, porque a Bíblia diz que Satanás não é o pai de Satanás. Ele diz que vocês são do seu pai, o diabo. Ele era um assassino. Não há verdade. Esse é o método. Traços satânicos entraram em você porque você se tornou um mentiroso e enganador. Sim, basta olhar para Jesus. Você aprenderá muito. Fornicação é fraqueza humana. Mentira da natureza satânica. Ela muda e intensifica tudo. Isso aumenta a sua participação demoníaca. Sim, inconstância. E veja, Jesus não conseguiu enfrentar os fariseus. Ele não os suportava. Vocês são mentirosos. Você é falso. Hipopótamos, serpentes, víboras. Ele poderia insultá-los. Todo o capítulo 20 de Mateus os classificou. Sim. Ouvi pregar. Ele disse que Jesus não gostava dos fariseus, hipócritas. Veja, hipócrita, ator. Naqueles dias, quando hipócrita era usado como palavra ator, diziam os hipócritas. Os hipócritas sala e os hipócritas ensaiando. Os hipócritas estão ensaiando para esta noite. Ah, esse é um grande hipócrita. James Bond, Sean Connery, uma das maiores personalidades do mundo, faleceu. Sim, é assim que eles falavam, entendeu? Mas hoje em dia a gente não percebe que pessoas falsas, enganosas, são atores. É só isso que eles são, atores sem esforço. Você nunca estará no submundo. Eu disse que você nunca mais estará no submundo. Saia da escuridão. O ereto. O Salmo 140, versículo 13, diz que a presença de Deus está com os justos. Certamente os justos renderão graças ao teu nome. E o reto, não o torto. Os retos habitarão. Fique, permaneça em tua presença. Cada um em pé. Pai, obrigado. Apenas levante suas mãos e clame a Deus por um momento. Pai, nós te damos graças e te louvamos. O Marazumbi Ringo Starra e Buavacata. Obrigado pela tua presença, que é importante. Tão importante para nós. O temor de Deus entrando em nossas vidas. Saímos do submundo. O mundo dos atores. O mundo dos enganadores. O mundo da falsidade. Os mundos da duplicidade.
o mundo da dualidade, o mundo da duplicidade, o mundo da falsidade. Narasa Paraba, um mundo onde há uma camada exterior e uma cobertura, mas por baixo há algo verdadeiramente horrível e profundamente perturbador e verdadeiramente aterrorizante e verdadeiramente assustador. Maloa Tarmalusha Mandari Maus Pereste Parigos Terondo Lombairis Purana Mambarmi Malandeolik Perilud Deolim Mabarandalaba Maharadasta Maridoli Maramandoli Brasandalama Malacastandali Mamandalaba. A Deus seja toda a glória e o louvor e toda a honra e toda a adoração. A Deus seja toda a glória e o louvor e toda a honra. A Deus seja a glória, 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 a Deus seja a glória. Maranilo Simaldo Mandal Mendal hashtag Nadali Molde Sama. Pai amado e bondoso, infinitamente obrigado pela tua imensa e maravilhosa bênção e pela tua linda e preciosa presença que vai sempre conosco em todos os momentos de nossa jornada enquanto te servimos com gratidão e devoção, com todo o nosso coração. Tudo aquilo que possa verdadeiramente nos afastar da tua gloriosa e santa presença, que seja completamente e profundamente tirado de nós, para que possamos permanecer em ti. E concede-nos a beleza da tua santidade e da tua presença durante todo o dia. Nós te damos graças, te damos louvor, te damos glória. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e enquanto todas as cabeças se curvam. Se você quer entregar sua vida a Jesus, quer que eu ore com você? Quero dizer, Jesus, entra na minha vida, salva-me, ajuda-me. Se você está aqui assim, onde quer que esteja, apenas faça esta oração comigo. Diga, Senhor Jesus, por favor, perdoa-me pelos meus pecados, purifica-me, lava-me, faz de mim uma nova pessoa. Em nome de Jesus eu oro. Marando Majan, se você quer entregar sua vida a Jesus, diga, Jesus, purifica-me, faz de mim uma nova pessoa, perdoa-me pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Deus abençoe.